Olá, gente! Sejam bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série de aulas, elaboradas especialmente para compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. Essa segunda aula vai abordar um tema muito importante, muito primordial quando a gente pensa em estações de tratamento de esgoto, que é a eficiência. E quem vai ministrá-la é o engenheiro Cláudio. O Cláudio é engenheiro ambiental, formado pela Unesp, pós-graduado em infraestrutura de saneamento e já tem mais de 10 anos de experiência na área de tratamento de esgoto. Não deixem de se inscrever no canal para assistir a primeira aula, para acompanhar as próximas aulas e uma boa aula a todos! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda aula dessa série de aulas que a gente está fazendo sobre tratamento de esgoto, mais especificamente em relação a estações de tratamento de esgoto compacta, né, as especificações. A primeira aula a gente falou sobre como calcular a vazão da estação de tratamento e agora a gente vai falar sobre a eficiência das ETS, sempre linkando com as estações de tratamento de esgoto da EA, sempre linkando com o dia a dia nosso, né, para você que está comprando uma estação de tratamento de esgoto ou para você que trabalha na área de saneamento, está especificando a estação de tratamento de esgoto para saber qual a melhor opção a ser adotada, tá? Aqui a gente coloca aqui um roteirinho do que a gente vai tratar, mas basicamente é explicar o que é DBO, senão não faz sentido, né, todo o restante aqui da nossa aula. Então, a eficiência de tratamento de esgoto, quando a gente fala em eficiência, ela está vinculada à remoção de DBO, então a gente vai explicar um pouquinho o que é. Vamos falar um pouco sobre legislação, então padrão de emissão e padrão de qualidade, qual que é a diferença entre eles, qual que é a importância disso para a aprovação dos projetos na CETESB e GRAPROAB, né? Muitas empresas às vezes têm dificuldades até no entendimento dessa questão, e isso prejudica aí a aprovação de projetos. A gente vai falar um pouco sobre isso e algumas dicas importantes em relação na aquisição, né, tanto de projetos de estações de tratamento de esgoto compacta quanto na execução das obras em si mesmo, para que vocês tomem cuidado e não caiam em ciladas aí que a gente sabe que pode acontecer, tá bom? Então, gostaria de destacar para vocês inicialmente que a EA, a gente trabalha com estações de tratamento de esgoto de todas as vazões, desde unifamiliares, então vazões pequenas, né, até cidades inteiras. Então a gente consegue, é uma matriz que eu vou mostrar adiante um pouco melhor para vocês, mas numa matriz de vazão e eficiência, a gente consegue cobrir todas as possibilidades, né, desde uma pequena vazão em baixa eficiência, passando até altas vazões e altas eficiências. Então, a gente, especificando o equipamento ideal, aí a gente consegue trabalhar com todos esses cenários, né? A DBO, ela nada mais é do que, começando pela sigla, né? Demanda bioquímica de oxigênio. Ela expressa uma medida indireta de medir a poluição no esgoto ou em determinada água residual, né? Ela mostra para a gente qual que é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar biologicamente a matéria orgânica presente nessa água residual, nesse esgoto. Então, ela é a forma mais usual que é utilizada para medir a poluição, essa forma indireta que a gente chama, né, para medir a poluição nas águas residuais. Então, quando a gente fala em eficiência de DBO, eficiência de uma estação de tratamento, a gente está falando em eficiência de remoção de DBO. É isso que a gente vai mostrar, como é o cálculo aqui nessa fórmula, né? É um cálculo muito simples. Aqui a gente tem a formulinha da eficiência. O E representa a eficiência. Essa DBO afluente é a DBO de entrada no sistema. Então, a DBO, se a gente está falando de uma estação de tratamento de esgoto, a DBO do esgoto bruto. DBOE é a DBO efluente a ETE, ou seja, a DBO do esgoto tratado. Então, aqui na parte de cima da fórmula, a gente tem DBO de entrada menos DBO de saída. Divide pela DBO de entrada, afluente, vezes 100. Você vai ter a eficiência da estação de tratamento aí em porcentagem. Então, uma conta bem simples, né? Aqui são alguns exemplos
que a gente coloca para a aplicação da fórmula, então, da eficiência, na forma de um exercício, né? Então, calcule a eficiência da ETE. Supondo aqui no primeiro caso, DBO afluente 450, então DBO do esgoto bruto aí de entrada 450 mg por litro e DBO efluente 90 mg por litro. Então, a aplicação de fórmula simplesinho, DBO de entrada menos DBO de saída, dividido pela DBO de entrada, vezes 100, eficiência de 80% é o resultado, né? Aqui um segundo exemplo. A entrada é de 800, saída de 87, mesma coisa, 800 menos 87, dividido pela DBO de entrada que é 800, vezes 100, 89,12. E assim, sucessivamente, são apenas alguns exemplos aqui de como calcular a eficiência da estação, tá? Aqui agora a gente entra numa parte importante, que é a questão da legislação ambiental. Então, por que a eficiência da estação de tratamento é tão importante? Para aprovação de projetos na CETESB ou demais órgãos ambientais no país, né? A gente está falando aqui mais focado no estado de São Paulo, mas isso vale para o país todo, né? A gente tem que atender à legislação vigente e é muito importante que a gente faça o entendimento entre padrão de emissão e padrão de qualidade. Então, começando pelo padrão de emissão ou lançamento, tá? Que é a mesma coisa. Isso que eu digo que é muito importante que seja consultada uma empresa de qualidade, uma empresa que saiba o que está falando, né? Pois muitos profissionais aí da área acabam confundindo esses simples conceitos e isso pode impactar em problemas na aprovação do empreendimento e da estação de tratamento de vocês, tá? Então, padrão de emissão ele está linkado, ele está vinculado aí à qualidade do efluente a ser lançado, tá? Não à qualidade do corpo receptor. Então, independente da onde será feito o lançamento do esgoto tratado ou do efluente tratado, você tem que atender o padrão de emissão ao lançamento. Ele vai definir lá parâmetros máximos de poluentes, vamos chamar assim, para vários tipos, né, de contaminantes que você pode lançar independente de onde você vai fazer esse lançamento. Então, focando aqui mais na questão de DBO mesmo, no estado de São Paulo, a gente tem o decreto 8468 da CETESB, e ele diz lá, na questão de DBO, que você pode lançar no máximo 60 mg por litro de DBO ou mínimo de 80% de remoção de DBO. A gente vai mostrar aí essa diferença. É aquele que ocorrer primeiro, tá? Ou 60 mg por litro ou 80% de remoção de DBO. Aqui, um exercício para a gente verificar essa diferença. Quando que ocorre primeiro um, quando que ocorre primeiro o outro, tá? Então, supondo que você tem um determinado efluente que tem 450 mg por litro de DBO. Se você reduzir, então você coloca lá uma estação de tratamento de esgoto EA do tipo o ASB mais FAS, por exemplo. Então você vai seguramente garantir a saída aí de no máximo 60 mg por litro. Vai sair até menos, mas então garantindo que você reduza a DBO para 60 aí, é importante até eu já fazer esse parênteses agora, em relação à eficiência mínima e eficiência de até tantos por cento. Isso é algo bastante comum também que a gente observa aí no mercado. Algumas empresas colocam, aí a gente pode falar até de má fé, né, em propostas, por exemplo, a estação de tratamento garante a eficiência de até 80%. Isso não significa nada, né, pessoal? Até 80%, ela pode chegar lá no máximo 80%. Quando o correto é você garantir a eficiência mínima de 80%, que é o que pede a legislação. A eficiência de até 80%, se ela chegar em 75%, em 70%, está dentro, né? Até 80%. Então é algo que a gente que tem que ser levado em consideração e tomado esse devido cuidado, tá? Então aqui, se a gente colocar uma estação então de tratamento de esgoto EA, o ASB mais FES, ela vai garantir com certeza a saída aqui de no máximo 60 mg por litro. Portanto, fazendo a continha que a gente aprendeu aí no slide anterior, você vai chegar em 87% de remoção de DBO. Então, dessa maneira,
tá perfeito, está atendendo a legislação. Agora, supondo que você, por alguma restrição financeira e tal, você pode até simplificar esse sistema. A gente pode colocar, por exemplo, uma ET vertical EA, que vai garantir o mínimo de 80%, e não necessariamente atingir os 87%. Você pode garantir os 80%, e mesmo assim, lançando os 90 miligramas por litro, vai estar atendendo a legislação. Então, isso que a gente quis dizer com... isso que a gente não, é que a legislação diz, né? Com 60 miligramas por litro ou eficiência mínima de 80%. Acho que ficou claro aqui, né? Agora, um efluente com 300 miligramas por litro de entrada. Se você colocar a mesma estação, o ASB e filtro aerado submerso EA, abaixar para 60, você vai atingir os 80% de remoção mínima. Aqui, então, tanto faz, né? Você tanto atender os 80% ou a saída aqui, vai dar na mesma, considerando a entrada de 300. Agora, pode acontecer de você ter um efluente com uma carga mais baixa, então uma entrada aí de 200 miligramas por litro, por exemplo. Baixando para 60, você vai atingir 70% de remoção. Então, neste caso, é permitida a eficiência menor desde que você atinja aqui os 60. Então, por isso que a gente fala que atingindo um ou outro, você vai estar atendendo à legislação, tá? E o que a gente garante, então isso é muito importante, todas as estações de tratamento de esgoto da EA garantem atendimento à legislação ambiental, não só ao padrão de lançamento, a gente vai explicar agora adiante em relação ao padrão de qualidade também. Isso é o mais importante. Então a gente garante em todas as estações de tratamento o atendimento à legislação e a aprovação destes projetos, dos nossos projetos. E aqui a gente vai diferenciar o padrão de emissão do padrão de qualidade. Muitas vezes se confundem estes conceitos e são totalmente diferentes. Enquanto o padrão de lançamento ou de emissão está linkado aí à qualidade do efluente em si, o padrão de qualidade está vinculado ao corpo receptor. Então, existem as classificações dos corpos d'água em classe 2, 3, 4, basta consultar a legislação e ele diz lá quais são os padrões, né, quais são os valores máximos permitidos para várias substâncias nesses corpos d'água de acordo com a sua classificação. Então, como a gente está focando aqui mais em eficiência de tratamento em relação aí à remoção de matéria orgânica, DBO, a gente colocou aqui que é o que acontece na prática. A grande maioria dos rios são classe 2, né, rios e córregos, então a concentração máxima permitida, de acordo com a legislação, nesses corpos d'água, é a concentração de DBO de 5 mg por litro. Então, destaco isso aqui que a gente vai pegar alguns exemplos, né, de corpos receptores de classe 2 para mostrar e aplicar esse conceito aí para vocês. Então, portanto, vamos utilizar essa concentração máxima de 5 mg por litro, tá? Então, por meio dessa fórmula, a gente consegue calcular qual que vai ser a DBO no ponto de mistura em determinado corpo d'água para saber se você está desenquadrando ou não, se está atendendo ou não a legislação, né? Então, a fórmula de diluição simples, a gente tem aqui DBOM, que significa a DBO da mistura, né? Ou seja, DBO do rio após o lançamento, seja de esgoto tratado ou esgoto bruto, né? Uma fórmula que você pode aplicar independente disso. Q do rio é a vazão do rio. Aqui a vazão que a gente utiliza é a Q710, que você pode entender melhor na nossa aula de estudo de autodepuração, é a vazão crítica do rio, ou seja, a menor vazão dele em 7 dias consecutivos dos últimos 10 anos, um valor teórico calculado baseado em dados reais, né, dados históricos reais, vezes a DBO do rio, então a DBO do rio antes do ponto de lançamento, somados a vazão do efluente, então aqui é média do esgoto, vezes a DBO do efluente, dividido pela somatória das vazões. Aqui a gente coloca um exercício para aplicação da fórmula do slide anterior. Então, calcular se você está desenquadrando ou não um corpo d'água por meio desse exercício. Então, aqui, ó, qual a eficiência necessária da ET A e da ET B
para que você atenda à legislação. Então, supondo essa condição aqui hipotética, você tem 2 rios, esse maior, de vazão de 30 mil litros por segundo, e tem um riozinho aqui menor, de vazão de 10 mil litros por segundo. No rio menor, você tem aqui o lançamento da cidade A, tem uma estação de tratamento de esgoto aqui na cidade A, e você lança 100 litros por segundo aqui de esgoto. Tá? E a DBO aqui de 300 miligramas por litro. Tá? Aqui na cidade B, você lança 10 mil litros por segundo, então é uma vazão muito maior, com a mesma carga, 300 miligramas por litro ali do esgoto bruto. Então a gente tem que calcular agora qual que é a eficiência necessária para essas estações de tratamento de esgoto, que vão funcionar tanto na cidade A quanto na cidade B, para que você atenda a legislação. Isso é muito importante, fundamental, é algo feito em todos os projetos de tratamento de esgoto que a EA faz, para garantia da aprovação ambiental, CETESB, GRAPROAB. Esse cálculo tem que ser feito de maneira correta para que não tenha problema. E é isso que a gente faz de melhor. Então, mostrando para vocês aqui o exercício. Então, a primeira condição ali, né, da estação de tratamento aqui do rio menor, tá? Então, aplicando a fórmula, é aquela fórmula simples de diluição. Você tem a DBO da mistura, vazão do rio, DBO do rio, mais vazão do efluente, DBO do efluente, dividido pela somatória das vazões. Aqui é só aplicar os dados que estão no slide anterior, tá bom? A única coisa que não está no slide anterior, a gente considera a DBO do rio limpo aqui, hipoteticamente, 2 miligramas por litro, tá? Então, é esse o valor que a gente coloca aqui adota-se a DBO para o rio. O resultado, a DBO do efluente, que é o que a gente quer encontrar, qual a eficiência e qual equipamento eu preciso colocar nessa estação de tratamento de esgoto para atender a legislação, o resultado é de 305 miligramas por litro. O que isso está mostrando para a gente? Que a capacidade de diluição deste corpo d'água frente ao lançamento que eu estou fazendo de 100 litros por segundo, ela é muito grande. Ou seja, se eu lançasse esgoto bruto aqui, eu atenderia a condição de qualidade, o padrão de qualidade do corpo d'água. Mas a gente sabe que tem que atender as duas coisas, padrão de qualidade e padrão de lançamento. Portanto, não existe a possibilidade de você lançar esgoto bruto. Você é obrigado, por lei, a colocar uma estação de tratamento que atenda ao padrão de emissão, ou seja, 80% de remoção de DBO. Então a gente poderia colocar uma estação vertical EA, uma estação horizontal EA, uma estação WASB, filtro aerado submerso EA. Todas essas condições atenderiam aí com tranquilidade a essa situação. Agora, nesse segundo caso, a gente tem a aplicação também da fórmula, mesma coisa, mesma adoção aqui de 2 miligramas por litro para a DBO do rio. Só que nesse caso, a vazão aqui, a carga que a gente está lançando do esgoto é muito maior do que o exemplo anterior. Então, a condição de diluição é de 4 vezes só, enquanto no outro era de 100 vezes, né? Então, isso vai mostrar para a gente aqui o resultado da DBO efluente aqui de 17 miligramas nos mostra isso. É preciso uma eficiência muito maior para que você lance o esgoto tratado sem alterar o padrão de qualidade do corpo d'água. Isso exige que seja contratada, seja executado um sistema de alta eficiência. Então aqui, para a gente atingir o mínimo de 95%, então não é até 95%, é o mínimo de 95%, é isso que a EA garante, a gente teria que instalar uma estação do tipo, por exemplo, o ASB, mais filtro aerado submerso, mais um tratamento terciário com ETA ao final para polimento desse tratamento. Tá? Então, aí atingiríamos aí com tranquilidade essa alta eficiência aqui necessária nesse caso, e isso ocorre em muitos casos reais, tá? Isso aqui são exemplos que a gente coloca, mas são casos reais que ocorrem todos os dias aí em loteamentos, em empreendimentos dos mais variados tipos, casos em que a restrição ambiental é maior, a gente precisa de uma estação de tratamento bastante eficiente. Aqui eu destaco, essa aqui é uma estação de tratamento da EA,
instalada em Santa Bárbara do Oeste, que ela dá muito mais que 95%, né? Essa estação chega a 98%, 99% em resultados de DBO não detectável, né? Então é uma estação composta aí por tratamento biológico, mais físico-químico, tem até um sistema de polimento, de osmose, essa estação de tratamento, né? Que não é necessário na imensa maioria dos casos, mas aqui a gente colocou até um sistema de osmose. Então as estações de tratamento da EA garantem aí a eficiência e atendimento à legislação em todos os casos. Essa é um exemplo, não, é uma parte da matriz que eu comentei com vocês. Então, desde tratamentos, desde de estações, né, de tratamento de vazões baixinhas aí, a gente coloca aqui até 10 mil litros por dia, as vazões pequenas, separadas por eficiências da mais baixa e menos restritiva também até a mais alta para reuso. A gente tem aqui o exemplo de uma estação de tratamento unifamiliar para reuso, que é o Labinho. A gente tem aqui na descrição do vídeo, para quem quiser conhecer melhor, a gente coloca o link em que é explicado, né, esse sistema muito, muito legal para reuso em chácaras, em sítios, em residências, né? Então a gente coloca o link aí para vocês conhecerem um pouco melhor sobre esse sistema. A gente tem as faixas médias de vazão, então até 75 mil litros por dia, que a gente representa aqui, exemplifica com as estações horizontais. Também podem ser instalados complementos de tratamentos nela, então ela vai garantir no mínimo 80% de remoção de DBO de eficiência. Porém, se necessário instalar em algum ponto de restrição ambiental mais alto, a gente pode colocar sistemas de pós-tratamento, como filtração, e montar aí, de acordo com a nossa matriz aí que eu comentei anteriormente, um sistema de vazão de eficiência maior, tá? E as vazões maiores, a gente coloca aí como faixa 3, né, são já as estações que vão atender a bairros, a distritos, a cidades, condomínios, né? Então, mesma coisa, da vazão mínima de 80% até acima de 95%, quando a gente coloca que o sistema até permitiria o reuso, né? E aí são estações mais ou menos desse tipo aqui. Essa é uma estação de tratamento da EA, que tem tratamento terciário, chega a mais de 95% de eficiência. A gente também coloca o link dessa estação aqui, é uma estação que está instalada lá em Santa Rita do Passa Quatro. Está o link aí na descrição do vídeo para quem quiser acessar e conhecer um pouco melhor sobre esse sistema. Aqui outras estações de tratamento, também de vazões maiores, né? Para mostrar para vocês, para que vocês tenham conhecimento. E agora um exercício, o último exercício nosso, em relação à especificação dos sistemas. Então, todos esses sistemas da EA, eles vão ser aplicados de acordo com a necessidade de cada local. Então, por exemplo, a gente tem a necessidade, sabendo que em determinado local a eficiência necessária é de 80%, a vazão de 90 mil litros por dia, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de instalar a horizontal 100 ou a vertical 100. Aqui, exemplo 2, eficiência necessária 80%, vazão 900 mil litros, então uma vazão bem maior. A gente pode colocar 4 módulos de 250, que a gente chama de vertical 1000 ou unibloco 1000, ou ainda um sistema EA, WASB e filtro aerado submerso 1000, que são 4 módulos de reatores 250, a gente chama de WASB e IFS 1000. E assim sucessivamente. O Labinho excelente para pequenas vazões, eficiência de reuso, é o equipamento que a gente mostrou anteriormente, que tem o link aqui na descrição. E aqui também um último exemplo, 85%, a gente indica o unibloco ou o ASB e filtro aerado submerso. Então, existem inúmeras possibilidades, isso vai depender do caso de cada caso, né, em particular, e a EA tem a equipe especializada para definir a melhor opção para o seu caso. Então, uma equipe multidisciplinar, composta por engenheiros ambientais, engenheiro civil, tem biólogo, tem engenheiro químico, todos focados, né, em estudar os processos para
especificar a melhor opção para vocês, para que não tenha dor de cabeça, não tenha problemas com a aprovação ambiental e a garantia aí do melhor custo-benefício. E é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí para vocês a importância de uma empresa experiente, que tenha conhecimento, que tenha engenharia realmente para a especificação dos equipamentos, para a elaboração dos projetos, para que vocês não tenham problemas aí com a aprovação ambiental, e tenha ficado claro o conceito de eficiência de estações de tratamento, a diferença entre padrão de qualidade, padrão de emissão, e é isso. Continue nos acompanhando que a gente vai postar vários outros temas relevantes aí no tratamento de esgoto e estações de tratamento de esgoto compacta. E no mais, agradeço a todos. Até mais.